Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você simplesmente se cala. Se você simplesmente se calar, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo, e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo, somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente, ele disse, enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor, deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou, mais pessoas se reuniram. Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro.
Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia? Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele. Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Todo treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador, você apenas se cala. Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência, e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha.
Existem 72 mil nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu pranamaya kosha ou corpo energético estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento. É uma tecnologia para voltar-se para dentro, tecnologias para o bem-estar. Essa pergunta é de Shekhar Reddy. Sadhguru, parece que é um tempo para profecias. Enquanto muitos estão se referindo à previsão de Pottuluri Virabrahman, um santo e vidente de Andhra, que escreveu sobre o corona em seu Kalagnayam, outros estão se referindo ao farmacêutico, astrólogo e vidente francês Michel de Nostradamus. Qual é o seu comentário sobre essas previsões? Maravilhosas! Essas previsões são maravilhosas, mas sempre acontecem após o evento ter ocorrido. Então, todas essas pessoas que estão lendo todas essas profecias, por que elas não evitaram se elas sabiam de antemão? Se você sabe de antemão e se não evita uma pandemia, isso é chamado de crime do pior tipo. Então, é uma mania do ser humano que eles querem ter um alcance sobre o futuro. Não é maravilhoso você não saber o que vai acontecer a seguir? Caso contrário, você poderia viver? Então, tem muita gente, astrólogos estão me atacando por todos os lados, porque eu não sou bom para o negócio deles. Então, um ser humano é o pico da evolução nesse planeta. Desde o nível mais inferior de criaturas até como você chegou, você verá que elas se tornam cada vez menos acessíveis às influências ao seu redor.
Digamos que haja uma minhoca. Se algo mudar aqui, ela morre. Ela não vai nadar até a África e morar lá. Ou ela nem sequer vai percorrer 15 quilômetros e morar lá. Ela vai morrer. Porque esse é o tanto de capacidade que ela tem. Se esse terreno ou seu habitat ficar ruim, não há nada que ela possa fazer. É por isso que estamos falando sobre rejuvenescer o solo, porque esses micróbios e vermes, os quais são vitais para a nossa sobrevivência, eles não migram para outro lugar. Eles não têm a capacidade do corona. O corona não tem a capacidade. É você que está proporcionando o transporte gratuito. Seres humanos, as criaturas mais móveis do planeta, estão fornecendo o transporte. Nossa mobilidade, se não a tornarmos um pouco mais consciente, a natureza a controlará. Veja agora o que está acontecendo, não podemos nos mover. Isso aconteceu. Isso foi em Los Angeles. Um diretor executivo de uma grande empresa tinha uma bela secretária. Isso é no início do século XX. Desde então, muita coisa mudou. Então, ele disse, vou passar o final de semana em Palm Springs. Por que você não vem comigo? Ela disse, eu sei que sou sua máquina de escrever, mas eu não sou portátil. Sua portabilidade precisa se tornar um pouco mais consciente. É a mobilidade humana que fortaleceu o vírus dessa maneira. Se isso tivesse acontecido há 1000 anos atrás, onde não havia viagens aéreas, nem muitas viagens marítimas, tudo isso, então teria sido apenas lá, onde quer que acontecesse. Wuhan, ou onde quer que acontecesse, teria sido apenas por ali, talvez aldeias adjacentes, alguma coisa, e teria acabado. Mas, como os seres humanos se tornaram tão móveis, hoje eles estão na China, amanhã de manhã eles estão na Itália, na manhã seguinte eles estão nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Devido a essa mobilidade ininterrupta, de repente o corona tomou uma forma gigantesca. Por si só, não o teria feito, porque ele precisa de você. Então, essa urgência de sempre prever algo, existia um homem, ele já partiu, existia um homem assim em Tamil Nadu. Ele previu, em 500 anos, haverá uma grande inundação em Tamil Nadu. Eu disse, isso é maravilhoso. As pessoas me perguntaram, Sadhguru, o que você acha? Em 500 anos haverá uma grande inundação. É por isso que eu estou sentado no sopé das montanhas. Caso a inundação chegue, subiremos a montanha. Você está em Chennai e você irá embora. Eles disseram mesmo? Eu disse, sim. Mas eu também posso fazer algumas previsões. Em 700 anos, essa montanha vai se tornar um vulcão e vai explodir. Eles disseram o quê? Verdade? Eu disse, veja, 700 anos depois, eu não estarei aqui e você não estará aqui. Nós podemos prever o que quisermos. Por favor, me diga o que vai acontecer nos próximos 5 dias. Nem mesmo 5 meses. Nos próximos 5 dias, me diga o que vai acontecer. Isso poderia ser útil, como uma previsão meteorológica. Se você me disser o que vai acontecer nos próximos 5 dias, teria alguma utilidade. 500 anos depois, tudo pode acontecer. E é claro, as pessoas têm tanta mania em relação a essas coisas que elas ajustarão o tempo e a previsão. Quase tudo que pode acontecer nesse planeta já foi dito por Nostradamus. Eu não sou francês,
Você sabe, eu não sou fluente em francês, mas eu gosto da palavra demos. Na língua inglesa, eu não sei o que significa em francês. Por isso vai prosseguir e prosseguir, as pessoas fazendo sempre previsões do passado. Bem, se olharmos para certas projeções de como as populações estão crescendo, como as coisas estão acontecendo, que tipo de dano ecológico está acontecendo, podemos fazer alguns cálculos e prever alguma coisa, que nessa trajetória, se seguirmos, é o que iremos atingir. Podemos dizer isso. Mas 500 anos de trajetória é uma questão diferente, porque não sabemos quais serão as forças que irão influenciar as coisas. As pessoas disseram, você sabe, depois do fim da Guerra Mundial, elas disseram, nós sabíamos que isso ia acontecer, você sabe, em algum lugar está escrito. Após as bombas nucleares, as bombas atômicas foram lançadas, as pessoas disseram, nós sabíamos disso. 2 feias explosões vão acontecer no mundo. E as explosões de teste? Você perdeu todas elas, você não sabe quantas centenas de testes foram feitas. Talvez os seres humanos não tenham morrido. Tenho certeza que morreram muitas criaturas. Então isso é um desperdício. Em vez de você fazer o que tem de fazer agora, ativamente, você fica falando sobre de como já sabíamos. Há 2 problemas nesse momento com o coronavírus. Como alguém disse, é a densidade populacional e a densidade populacional. Já somos uma população densa. Não seja também denso aqui em cima. Vamos fazer o melhor que podemos. Não façam previsões de quantas pessoas vão morrer. Isso é algo estúpido. Quantas pessoas não vamos deixar morrer? Isso é importante. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora, ele é necessário. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem 2 problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele. Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões. Você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível, podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha? Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta.
Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem, elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido, depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada, isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem. Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta. Batatas podres voando por todos os lados, e mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem, mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são. Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar,
e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer, pois você está multiplicando as suas batatas. Você as enterrou e agora elas estão se multiplicando. Elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias. Se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência, se você permitir que isso cresça em você, então isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema. O problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema. O karma não é o problema. Alexandre, o grande idiota, estava se dirigindo para a Índia. No caminho estava a Pérsia. Ele saqueou o Império Persa, matou todos os membros masculinos da família real. Foi em busca desse homem sentado lá com um monte de ossos. Isso aconteceu quando Alexandre, o grande idiota, teve esse sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas, naquela época da história, a parte mais importante do mundo, e hoje ainda é assim, mas naquela época era de forma significativa, era que todos queriam conquistar a Índia por causa da riqueza e da cultura e por ser a nação mais próspera do planeta, todas essas coisas. Então ele estava indo em direção à Índia e no caminho estava a Pérsia. Então ele saqueou o Império Persa, matou quase todos os membros masculinos da família real e em seguida ele quis ir embora em direção à Índia, mas ele precisava de alguém, um rei vassalo, para administrar o reino, alguém que fosse o seu fantoche para administrar o reino para ele. Naquela época, você não podia simplesmente pegar alguém e colocá-lo no trono. Eles deveriam pertencer à família real, caso contrário, as pessoas não concordariam com isso. Então ele começou a procurar, mas infelizmente ele havia matado todos os membros masculinos da família real. Então alguém disse, tem um príncipe que deixou a família há muito tempo e ele passa todo o seu tempo no cemitério. O povo persa tem isso, que seus mortos não são enterrados e nem queimados. São pessoas muito inteligentes. Ainda hoje, são pessoas muito inteligentes. Por que desperdiçar lenha com os mortos, combustível? Por que poluir o ar queimando? Por que ter o trabalho de cavar buracos na terra? Basta deixar para os pássaros e outros bichos comerem a carne
Depois enterre apenas os ossos, o que é fácil, porque depois de 100 pessoas terem morrido, você só precisa fazer uma escavação. Fácil. Só estou dizendo, esse é o jeito deles, essa é a tradição deles. Então esse jovem príncipe deixou a família fazia anos. Ele está apenas sentado neste cemitério, observando esses ossos, tentando entender alguma coisa. Há toda uma tradição na Índia de que os yogis, a primeira parte do treinamento é que eles são enviados para o local de cremação. Sente-se lá e observe. Então Alexandre foi à procura desse homem. Ele estava sentado lá com um monte de ossos. Alexandre disse: veja, eu farei de você o rei. Você apenas precisa estar lá como um rei. Eu cuidarei de tudo. Meus soldados administrarão tudo, meu pessoal administrará tudo. Você só precisa ser o rei. Sente-se no trono, use a coroa. Nós cuidaremos de tudo. Então, esse príncipe estava lá olhando para um monte de ossos, como um abutre desapontado, porque o abutre fica desapontado quando os ossos não têm carne. Desse jeito, ele olha para aquilo e diz: veja, muitos morreram aqui, muitos deles mortos por você. E alguns são ricos, outros são pobres, alguns são da família real, outros são pessoas comuns, alguns eram altos, outros eram baixos. Eu tenho tentado perceber através destes ossos quais são os ossos altos, os baixos, quais são os ossos reais, os ossos comuns, qual é o osso rico, o osso pobre. Eu não estou conseguindo entender. Você pode me dizer? Alexandre olhou para ele. Isso é muito complexo para mim. Ele simplesmente saiu e foi embora. Isso foi demais para ele. A coisa mais preciosa é a sua vida. Ela está se esgotando. Você está pensando nisso e tentando encontrar explicações para o drama que está acontecendo à sua volta. O tempo está passando. Se você pudesse parar o tempo e falar sobre como seu marido não está indo bem, nós podemos fazer isso. Mas o tempo está passando. Mas estamos investindo tempo em coisas que não são importantes para nós? Se você soubesse que o tempo está acabando, você não iria investir em coisas que não importam para você, não é? Então estou pensando em proporcionar, criar um dispositivo, estamos trabalhando nisso neste momento, em que todos os dias ele irá lembrá-lo. Ah, você tem 50 anos? 50% dos sinais do tempo se foram. E como você vê, ele está apenas indo embora. Você já viu as ampulhetas antigas? Elas estavam apenas lhe dizendo que a hora estava acabando. Nós vamos ampliá-lo um pouco para ver como a sua vida está acabando o tempo todo. Porque se você se sentar, ela se vai. Se ficar de pé, ela se vai. Se fizer algo maravilhoso, ela se vai. Se fizer algo horrível, ela se vai. Se você não fizer nada, ela se vai. Essa é a natureza do tempo e da vida. Se você quiser se elevar acima do processo do tempo, existe uma maneira. Mas para isso também você deve se dissolver de certa forma. Caso contrário, enquanto você for um escravo do tempo, é melhor que você esteja consciente de que o tempo está passando. Não há tempo nesta vida para fazer qualquer coisa que realmente não seja importante para você? Sim ou não? Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que alguém saberá. Isso não é inteligência, mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele.
Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse: Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento, quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés.
a maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia. A própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar, porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza.